vem a energia do vamos conhecer um pouco mais de nós mesmos e as pessoas levantam. Quem te fala aqui é a Fátima Palácio, eu sou do Instituto Pérola, sou terapeuta sistêmica e hoje eu trouxe uma pessoa especial para falar de como é bom a gente se conhecer, como é bom a gente olhar para dentro e construir um mundo maravilhoso. Estou aqui com a Cláudia Lopes. Ela vai falar sobre um assunto que vai gerar bastante dúvida, que chama roteiro do nascimento. Vamos lá, Cláudia, fala um pouquinho de você. Bom dia a todos, bom dia Fátima, obrigada pelo convite, por estar aqui, né, compartilhando esse espaço e podendo compartilhar um pouquinho dessa história, desse conhecimento aí com as pessoas. E é isso, vamos hoje falar sobre roteiro de nascimento. E olha só, primeira pergunta, que coisa é essa? Que raio de coisa raio de coisa que é roteiro do nascimento? Como é que é? Tem roteiro? Tem roteiro, Poxa, que tem coisa, roteiro. Até isso tem roteiro no mundo? E esse roteiro não é a gente que escreveu, né? Alguém escreveu pela gente. Isso, né? Alguém, dependendo da crise da pessoa, alguém lá em cima, né? É lá em cima, lá embaixo, dos dos lados, sei tá lá, tudo alguém certo, apareceu, né? com alguma coisa. Mas o lance é esse aqui, assim, o que a gente chama de roteiro de nascimento no final, né? É essa história de como a gente veio ao mundo, né? E essa história começa desde o momento da nossa pré-concepção, até um pouco antes do papai e mamãe pensar em a gente nascer. Essa é uma pergunta interessante, pré-concepção. Pré-concepção. Então, olha só, gente, não é só na hora que... Não, é antes, é até Começa antes. É antes, olha a nossa isso. história começa antes. Começa antes. No momento em que eles decidiram ou não, né, ter um filho, aí no momento da concepção, depois tem toda a gestação, e o momento do nascimento, que é um momento super importante, e a parte dos 6 primeiros meses, mais ou menos, que é a parte de lactância exclusiva, onde o bebê está só se alimentando da mãe. Então, isso tudo a gente chama de roteiro de nascimento, que é como a gente como a gente chegou nesse mundo. Né? Um planetinha azul. Isso. E aí, assim, o que a gente diz? Que esse roteiro de nascimento é um sucesso, né? Porque esse roteiro de nascimento traduz como a gente veio ao mundo. A gente está aqui, né? Eu e você estamos aqui. Então, estamos alguma aqui, coisa funcionou bem. Alguma coisa funcionou bem. Então, ele é um roteiro de sucesso, né? E o que pega, na verdade, né? Se esse roteiro de sucesso vai ter coisas que são tranquilas e boas e vão nos impulsionar sempre para frente, e tem coisas que foram um pouco doloridas, mesmo sendo um sucesso. E qual que é a tendência nossa? Né? A tendência nossa é repetir o que a gente já conhece, é repetir este modelo de sucesso. Todas as vezes que a gente muda, que a gente vai empreender alguma coisa, que a gente tem desafios na vida, a gente vai buscar o quê? O que a gente já conhece. Então a gente vai buscar o nosso roteiro de sucesso. E o roteiro de sucesso, às vezes, tem partes que não são tão legais. E a gente reproduz essas partes também na vida. Isso é interessante, porque assim, você sabe que embora a gente eu também tenha as técnicas que a Cláudia trabalha, eu uso, a gente acaba participando do mesmo instituto. A minha praia é mais PNL. Assim, eu gosto mais de PNL porque é aquilo que mais faz sentido. Só que quando a gente fala, como você está falando de roteiro, de sucesso, a PNL também faz muito isso, né? Também. Porque assim, a gente repete aquilo que para o sistema é um sucesso. Perfeito. Entendeu? Pode até ser no consciente, no racional, que você fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? Eu sei que isso não me traz resultados bons. Eu sei que brigar com o meu chefe vai me fazer eu ser demitida. Eu sei que não me entender com os meus pais não é saudável. Eu sei que não me alimentar de forma adequada não é saudável. Mesmo assim, eu repito. Porque para o sistema é sucesso. E por que a gente repete? Exatamente. Esse é o tema. Essa pergunta. Normalmente, assim, tudo isso acontece, né? E esses padrões se formam no momento em que a gente não tem muito consciência. Né? O bebezinho, quando estava lá na barriga da mamãe, não tinha ainda consciência, mas ele já percebia tudo o que acontecia ao seu redor. Ele já percebia se ele era desejado ou não, ele já percebia qual era a situação financeira da família, já percebia uma série de coisas, né, que vem de todos os seus ancestrais também, que a PNL também olha muito isso. Olha muito, né? A parte da constelação. Da constelação. Tudo. Então, assim, ele percebia tudo isso, mas sem a consciência de discernir o que era bom e o que é ruim. Então, tudo aquilo era um modelo para ele.
e ele acaba inconscientemente reproduzindo isso, né? A gente tem uma série de dores que a gente fala, né, que vem daí, né? Pessoas que não se sentem, por exemplo, aceitas no ambiente, pessoas que não se sentem bem-vindas, normalmente isso tem a ver com o seu roteiro de nascimento. Fala um pouquinho disso, quer dizer assim, aquela pessoa que está sempre se achando meio tipo peixe fora do aquário, não se sente bem em lugar nenhum. O que poderia ter gerado isso, num caso, no roteiro de nascimento? Que é um exemplo, né? Exemplo. Não é o padrão rótulo, né? Mas pode acontecer. Não, a gente fala que tudo pode ser de várias formas, né? Mas quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que não se sente bem-vinda nos lugares, né? Muito provavelmente, quando a gente investiga, a gente vai conseguir identificar nesse roteiro de nascimento dela que ela não foi, talvez, um filho desejado, que ela passou por uma situação onde ela se sentiu atrapalhando, né, os pais. Imagina os pais que têm uma situação financeira difícil, né? E aí eles ficam sabendo, não planejaram ter um filho, e eles ficam sabendo que essa criança vai nascer. E naquele momento a mãe fala assim, meu Deus, como eu vou sustentar? O pai fala, socorro, e agora? Né? E isso tudo a criança está sentindo, são emoções que ela não entende, mas ela está sentindo. E que ela não sabe que não é dela. E aí ela pode sentir assim, nossa, eu sou um peso, eu estou atrapalhando. Né? E aí, às vezes, ainda mais a gente pode colocar aí, teve um parto difícil, né? E aí ela sente assim, nossa, eu causei dor para minha mãe. E aí é uma pessoa que se sente responsável pelas dores do mundo, que quer ajudar todo mundo. Não importa. Salvador da pátria. Salvador da pátria. Não importa o que aconteça, essa pessoa está lá. Você sabe que a maioria dos terapeutas tem esse dom síndrome de ser do salvador terapeuta. Da pátria. É o síndrome do terapeuta. A gente vai salvar a vida das pessoas, mas a gente não faz nada, né? É a pessoa que tem que fazer por ela. Então, no fundo, isso assim... Aí tem gente que fala assim, poxa, eu não sei, eu tenho a minha mãe assim, né? Não sei o que acontece, ela sempre chega atrasada, né? E aí você vai ver, provavelmente investigando, poxa, também é uma que o parto dela aconteceu provavelmente depois do tempo, né? Aonde ela foi um bebê que passou do tempo. Então, assim, ela sempre passa do tempo, né? Ela reproduz esse padrão. E, então, tem uma coisa interessante, por exemplo, no meu caso, né? Eu nasci... eu comecei a nascer e meu pai demorou muito para a maternidade, né? Eu demorei para entender isso, mas depois a gente já fez umas respiração, vai. E assim, eu fui nascer e meu pai demorou muito para chamar o táxi na época, né, São Paulo. Então, eu comecei a nascer dentro do táxi e minha mãe não queria que eu nascesse. Então, ela deu uma segurada. E aí, o que acontece? As coisas para mim é muito duro. Sim. Porque eu tenho que fazer força para nascer. Então eu tenho que fazer força para tudo. As coisas demoram e tem que ser sofrido para eu conseguir. Tem muito a ver, Tem né? tudo a ver. Uma pessoa que tem um parto demorado, um parto sofrido, né? Ou teve, como você fala assim, teve que fazer uma força extra para nascer. Toda vez que você vai empreender na sua vida, você passa por esse mesmo momento primeiro de ter essa dificuldade de falar, puxa, vai ser duro, né? E aí quando você começa, você tem que pôr uma força extra para as coisas acontecerem. E ao contrário, né? Tem gente que tudo flui de uma forma assim que você fala, é inacreditável, tudo dá certo. Nasceu com a sorte pra lua, né? Pra não falar do jeito que a rádio não permite, né? Mas nasceu pra lua. Mas assim, corta aí. Quando tudo é tão fluido, você vai ver, às vezes a pessoa nasceu assim mesmo. Imagina que a sua mãe não tivesse tido esse movimento de segurar, né? O seu parto teria sido fluido. E talvez esse padrão de sucesso seu seria que tudo é fluido na sua vida, né? Agora sim, o importante vem uma série de padrões, né? Mas o importante é que tudo a gente pode trabalhar, tudo a gente pode melhorar, fazendo processos aí de autoconhecimento por várias técnicas, e a gente tem a técnica do Instituto Bioflow, né, o método do Instituto Bioflow, que trabalha muito isso, né? A gente tem imersões aí específicas para a gente trabalhar isso. E é onde a gente passa por todas essas dores e por todos esses padrões, estudando isso, né? A gente sempre fala que quando eu trago consciência a um problema que eu tenho a oportunidade de fazer novas escolhas, né? Então, e PNL fala muito isso, né, sobre PNL as escolhas. Fala nisso, a PNL, assim, interessante, gente, que a Cláudia estuda PNL comigo, né? E ontem muito o assunto bom, foi justamente, o assunto justamente ontem à noite foi isso, né? Não, você tem duas escolhas. Não, se você tem duas escolhas, você não tem escolha. Porque se uma das duas não é legal, ou é um pouquinho... Já é por exclusão você já por exclusão tira aquela e a outra, mesmo que a outra não seja muito boa, você vai ficar com a outra, porque aquela é muito pior. Exato. Então, na comparação, o teu sistema elimina. Então, imagina uma criança dentro da barriga da mãe.
ela não tem muitas escolhas. Exatamente. Porque assim, ela entrou e é aquela história do elefante em cima da árvore, né? Você não sabe como é que ele foi parar lá. A gente sabe como é que a criança foi parar lá, né? A gente já sabe. Mas você não sabe como é que foi parar lá, mas você sabe que vai sair. De alguma hora ele vai descer. Então, a criança está ali. Você sabe que ela vai nascer. Então, ela não tem opção. Ela vai nascer. Nós, como pais, né? E isso eu escutei muito da Fanny, que assim, nós temos que ser pais conscientes. Exato. Então, aquelas pessoas que estão aqui falando assim, mas espera aí, gente, como é que eu vou viver? Eu vou mudar o roteiro de nascimento? Isso vai trazer um monte de ressignificados. Só que, para vocês aí, que estão escutando aí, e vocês acham que vocês só vão mudar na vida de vocês, quando vocês fizerem o roteiro de nascimento, fizerem um trabalho de autoconhecimento, não. À sua volta, muita coisa vai mudar. Porque você vai ressignificar a sua vida. Esse acho que é um lance legal, né? Que a gente fala desse trabalho todo de autoconhecimento. A gente traz esses padrões que a gente vem repetindo, e aí no momento em que você começa você não muda o seu roteiro, mas você muda o significado que você atribuiu a isso tudo, né? Então, imagina que aquela criança que achava que não era bem-vinda, né, que se sentia num estorvo, né, naquele ambiente, ela começa a perceber que não, que ela tem o direito de estar ali, que ela tem o direito de estar em ambientes onde ela se sente bem-vinda, e ela começa a se sentir assim. A energia dela muda e tudo ao seu redor muda. Eu às vezes aviso para algumas clientes, né, que eu falo assim, olha, quando você fizer esse trabalho, o seu filho vai mudar com você. E teve um que voltou na sessão seguinte e falou assim, nossa, você tinha razão, o meu filho me abraça de uma forma diferente hoje. É exatamente, né? Isso. Então esses trabalhos, eles são positivos não só para a gente que faz, mas para todo o entorno, né? Uma pessoa consciente num ambiente modifica todo esse ambiente. De maneira positiva. E é por isso que eu convidei a Cláudia, gente, porque vocês sabem que a minha praia é terapia sistêmica. E a terapia de Bioflow, né, de respiração Bioflow, que antigamente chamava-se Renascimento, mas não faz mais muito sentido. É uma nova leitura, né? É uma nova leitura, é uma nova forma diferente de colocar, e tem diferenças entre o Renascimento original, lá do Leonard Orr, com o da Fanny. Para nós faz muito mais sentido o da Fanny, e mudou o nome para Respiração Bioflow, certo? Inteligência Emocional Bioflow. Inteligência Emocional Bioflow. E faz todo sentido, porque ele provoca uma mudança no sistema, tá? Sim. E para você que acabou de ligar o rádio, ou de ligar o YouTube, ou acabou de entrar no Instagram e falar, nossa, não é a Fátima que está aí, a Fátima está aí, que está com a Cláudia aqui. E eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola, e trabalho com terapias sistêmicas. O nosso instituto, o Instituto Pérola, ele fica aqui em São Paulo, aqui bem pertinho do Butantã do metrô. A gente tem atendimento presencial, online, principalmente cursos de autoconhecimento. PNL, Practitioner, Master, Trainer e constelações, tá? E, coincidentemente, nós vamos ter uma constelação com representantes dia 27, então sintam-se convidados, quem quiser. Corre para o X, porque não é muita gente, nós vamos constelar no máximo 5, 6 pessoas. Representantes fica mais à vontade, mas para constelar 5, 6 pessoas só, que senão a consteladora aqui acaba desmaiada no final da noite, não é legal. Vai ser à tardinha, então me procure, entre lá no Insta, né, fale comigo pelo direct, ou mande um WhatsApp, pelo amor de Deus, gente, WhatsApp, não ligue não, porque eu não vou atender, tem muita gente querendo vender muita coisa para mim que eu não quero comprar. Então, entre em contato comigo pelo WhatsApp, 11 99 133 7948, que a gente agenda esta constelação, ok? Além disso, é claro, a Cláudia agora vai passar também os dados de como você pode participar de uma imersão com ela, aqui com a gente no Instituto Bioflow. Eu estou analisando a possibilidade de participar dessa imersão junto com ela, estou aqui tentando ver a minha agenda de um jeito para participar, mas ela vai dar todos os dados de como você se inscreve, como é que você entra em contato para perguntar, com certeza está cheio de dúvida aí, como é que você tira as dúvidas com ela direitinho. Caso você não consiga falar com ela, se você queira falar comigo, pode entrar em contato comigo, que a gente faz uma ponte, tá bom? Ela vai passar agora como é que é os dados, como é que você faz para entrar em contato com ela, para pelo menos perguntar, né, e se informar. Se alguém quiser, aqui a gente está dando uma pinceladinha, esse assunto é muito vasto. Eu brinco que assim, eu já participei de muitas imersões de roteiro de nascimento, e cada vez eu descubro algum padrão na minha vida que vem do meu nascimento. Isso que você participa
como assistente, que a gente Sim. chama, lá é residente, Residente. gente. A gente vai lá como equipe, né? Vai como equipe. Dá suporte a todo mundo que está fazendo o processo. Porque a gente já passou por esse processo, isso é muito legal, né? Pelo menos 2 vezes, né? No Uma mínimo. vez passando pelo processo e uma vez como observando. Aí a No gente mínimo, consegue exato. começar a ir ajudando mais. Então a gente vai ter agora no dia 16 a 23 de setembro. Sim. E vai ser em Teresópolis, um lugar super legal. É uma pousada muito natureza, né? Muito natureba, gostosa, aquela ser bem natureba. Muito gostosa. A gente vai receber o pessoal que vai fazer a imersão de roteiro de nascimento. Quem vai conduzir esse trabalho é a Fanny Van Lari, que é a pessoa que é a diretora e criadora do Instituto Bioflow. Né? Ela tem mais de 25 anos de experiência só nessa técnica. Então, assim, a maior especialista hoje mundial sobre isso. E ela vai estar aí facilitando essa imersão para a gente no dia 16 a 23. Quem precisar de alguma informação, ou quiser só bater papo também, pode ser. Me manda um WhatsApp aí, a gente marca uma conversa. Meu número é 11 99825 6543. 11 99825 6543. Estou à disposição para a gente falar mais sobre esse assunto. É um assunto que eu adoro, né? E a gente começa a falar e a gente fala assim, olha, o tempo passa rapidinho e a gente não falou nem um tequinho do que a gente gostaria de falar. Gente, o que eu indico eu sou suspeita para falar, porque eu fiz todas as imersões, né? Inclusive, o roteiro de nascimento é assim. Não tem uma ordem, gente, então se alguém aqui está ouvindo já fez alguma imersão e não fez o roteiro, pode fazer. Fez o roteiro, quer refazer? Refaz, porque lembra, a cada segundo nós somos diferentes da anterior, então você vai refazer? Não, você vai fazer alguma coisa e ver e dos 1.200 estímulos que acontecem, a gente só percebe... De 5 a 9, era isso, de 5 a 9, 7 mais ou menos 2. Então você vai com certeza... Vai ter percepções novas. Percepções diferentes. Então, já fez. Eu já fiz em outro instituto. Gente, nunca você vai dizer não aprendi nada, não trouxe nada de bom. Vai, refaz, entre em contato. Se não conseguir falar com ela, fala comigo. Vai lá pelo Insta, eu coloco vocês em contato com ela, tá? E principalmente se você identifica que tem coisas na sua vida que você está tentando mudar faz tempo, não entende de onde vem, né? É muito provável que venha de roteiro de nascimento. E ontem teve inclusive uma live com a Fanny, né, no próprio Instagram do Instituto Bioflow, onde eles falaram muito das doenças que vêm a partir do roteiro de nascimento. Você sabe se ficou gravado? Ficou. Então, gente, é só Inteligência Emocional Bioflow, Inteligência Emocional Bioflow. O Insta é Inteligência Emocional Bioflow. Vale Entra a pena, lá que vale tem a pena. uma live gravada com a Fanny. Vocês vão conhecer a Fanny, que vocês vão ver que a língua oficial do Instituto é o portunhol. Portunhol, não é português nem espanhol, e a gente tem que entender, é uma beleza. Não, mas a Fanny manda bem. A gente entende. Ela gosta muito de vir ao Brasil e se dedicou bastante a aprender o português, né? E é muito legal de você ver a possibilidade de você transformar a sua vida, inclusive da parte física, né? A gente acumula muitas memórias. A Elaine, que é a médica que estava fazendo a live com ela, falou muito disso, né? Das memórias que se acumulam tanto no nosso corpo, né? Como no nosso ser como um todo, num momento onde a gente não tinha consciência para lidar com isso. E não tinha recursos. Não tinha recursos. O pior, o mais importante, gente, para entender é que assim, esse bebê, ele não tem recursos. E o significado que ele dá para as coisas que acontecem, você quer ver um exemplo bem além do roteiro de nascimento, propriamente dito, nascimento? Por exemplo, a mãe coloca a criança no bercinho e a hora da mãe necessita ir ao banheiro. E ela demora um pouquinho mais. A criança chora. A criança dá o significado de estou sozinha. A mãe demorou 1 minuto, 2 minutos. A criança registra como abandono. E aí ela vai viver a vida inteira se sentindo como se fosse abandonada. E o que aconteceu foi somente 2 minutinhos que ela ficou sozinha ali chorando. E às vezes ela tem um significado atribuído ali de, assim, não adianta eu chorar, porque ninguém vai atender minhas necessidades. Então eu não peço ajuda. Eu não falo do que eu preciso, porque ninguém vai me atender. E aí cria um monte de problema de relacionamento, porque não consegue expressar que não está confortável com alguma coisa. A gente falou um pouquinho ontem, né, sobre o parto de cesárea também, que é um parto legal de a gente olhar. Gente, vocês que estão aqui, mães, que estão com os bebês a caminho,
repensem essa marcação de cesárea. Nós vamos até falar um pouquinho para vocês repensarem. É. Uma criança forçada a nascer na hora que as pessoas determinam, ela não teve escolha. Ela seguiu a agenda do médico, né? E muitas vezes, então, assim, você tem algumas situações onde ela tá lá no conforto do útero, quentinha, e alguma coisa, e ela não tá pronta ainda para nascer. Porque o bebê sinaliza quando ele tá pronto, né? Não, e o parto é uma coisa natural, né? Não é pra gente, a gente não precisa esse Exa- drama todo que exato. o povo faz. Assim, a gente fala que desde a década de 50, mais ou menos, isso virou um evento médico, né? E não um evento natural. É uma coisa natural. E na verdade, é um evento natural. Pode ser necessário a cesárea? Sim. Pode ser necessário e pode salvar muitas vidas, é verdade. Mas a grande maioria teria condições de ser um parto natural, onde a criança escolhe o momento de nascer, né? Então, imagina lá o bebê que está lá, quentinho, no útero gostoso, quentinho, e tem um corte e uma mão que arranca ele dali. Uma mão fria, enluvada. Um lugar claro pra caramba, frio pra caramba, e ele sai daquele ambiente de uma forma abrupta para o bebê, né? E naquele momento, aquele bebê pode sentir que ele não é respeitado. Ele não teve um impulso de nascer, ele não teve aquele movimento. Então, como é que ficam os projetos que essa criança vai fazer na geralmente vida? Pessoas, e esse adulto vai fazer? Geralmente, pessoas que nasceram de cesárea desse tipo, marcada, assim, elas têm muita dificuldade de iniciar coisas, elas têm dificuldade de se manter motivadas. E aí faz uma pesquisa, não, nasceu de cesárea. E por quê? Porque teve uma mão que simplesmente foi lá e fez a coisa acontecer por ela, e na vida ela vai ficar esperando essa mão. Sempre alguém fazer, tá? Gente, olha, parece brincadeira, mas a gente já quase está no fim. Olha só, lembra que eu falei que é rápido? Não é? Esse papo parece rápido. A gente falava demais, né? que a manhã inteira. Vou falar mais um pouquinho do Instituto Pérola. No Instituto Pérola a gente também tem, eu faço realmente também os atendimentos de inteligência emocional Bioflow. A Cláudia também faz no espaço dela, ela atende em Cotia, eu em São Paulo. Além de que nós estamos aqui convidando vocês a participar do roteiro de nascimento que vai acontecer. Então entrem em contato, tá? Telefone de novo, Cláudia. O telefone é 11 99825 6543. Estou à disposição para quem quiser saber mais, quem quiser bater papo e quem quiser conhecer mais desse assunto que é apaixonante. É apaixonante. Eu aqui sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola. É claro que eu vou falar um pouquinho do meu lugarzinho, certo? Lá no Instituto Pérola a gente trabalha com treinamentos e atendimentos, tá? Além do Inteligência Emocional Bioflow, a gente trabalha com constelação, com PNL, com barra de Axis, com reiki, com ressignificação emocional, o que a gente aprende que é importante, que ajuda as pessoas a se conhecer e viver melhor, lá a gente usa. E aqui eu estou convidando vocês para uma constelação com representantes no dia 27/8, a partir das 14 horas. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, manda uma mensagem que eu retorno, 11 99 133 7948. Anota aí, 11 99 133 7948. Porque a única maneira da gente mudar o mundo, e o mundo só muda quando a gente muda. E eu quero agradecer muito a Fátima por abrir esse espaço, né, para a gente poder conversar e trazer um pouquinho mais dessa técnica. Obrigada. E é isso. Muito bom estar aqui. Porque, como eu gosto de terminar sempre, né? Porque realmente não tem outro caminho. Autoconhecimento é o único caminho e fica até repetitivo. E é a única maneira de a gente realmente, juntos, construirmos um mundo ao qual todos realmente merecemos e desejamos pertencer. Tenham um excelente fim de semana. Entrem em contato comigo e com a Cláudia e sejam sempre bem-vindos. Um enorme abraço. Até a semana que vem.